Vamos começar com uma frase que, olha, já quebra qualquer expectativa. A citação que abre o material de hoje é: escrever tudo minúsculo é libertador. É uma declaração de intenções, né? Totalmente. O que leva alguém a abandonar, assim, as regras mais básicas da escrita para estruturar um livro inteiro de pensamentos? Então, essa pergunta já coloca a gente bem no centro da nossa análise de hoje. Certo. A gente não está diante de um ensaio acadêmico, mas de uma coleção de epigramas, sabe? Pensamentos curtos, bem densos. O M.TX? Exato. De um autor chamado Mateus. E ele mesmo já dá uma pista fundamental logo de cara. Ele se descreve como neurodivergente e diz que o cérebro dele opera em um dos extremos da gaussiana. Então, a nossa missão aqui é mergulhar nessa mente, entender como essa perspectiva única, essa forma diferente de processar o mundo, acaba conectando ideias que parecem super distantes. Sim, filosofia, física quântica, bem-estar. E até um humor bem peculiar. É como se a gente tivesse recebido um mapa mental em vez de um livro, e nosso trabalho é encontrar os tesouros. Exatamente. E o mais interessante é que o autor nos liberta da obrigação de seguir um caminho único. A instrução é clara. Qual? Ele diz: você pode ler este livro em qualquer ordem. A própria estrutura já é uma mensagem. Ok, vamos começar por essa estrutura então. Essa liberdade toda de leitura, somada ao fato dele se apresentar como um filósofo que não fez filosofia. E físico teórico por formação. Isso já explica a mistura de temas. Mas essa escolha de escrever em minúsculas, usar listas numeradas que ele chama de axiomatização, isso é só um estilo ou tem uma função mais, assim, profunda? Olha, tem uma função crucial. O uso das minúsculas e a leitura não linear são uma rejeição clara de estruturas rígidas. Faz sentido. É uma forma de expressão que reflete um pensamento mais fluido, talvez, menos hierárquico. Já a axiomatização é o contraponto. É um método para dar ordem a esse fluxo todo. Como assim? Ele diz que busca a menor unidade de um argumento para poder testar a verdade dele. É como se, para uma mente que vê conexões em tudo, fosse preciso criar pequenos tijolos de lógica, sabe? Para construir um raciocínio que possa ser examinado. Entendi. É uma forma de organizar o caos criativo, então. É fascinante. E essa quebra de estruturas, ela se estende para a lógica em si? Sim, bastante. Um dos epígramas que mais me marcou foi: tá certo, mas tá errado. É algo que a gente sente intuitivamente, né? Mas ele dá nome para isso. Sim, e ele argumenta que essa sensação vem da nossa tentativa de aplicar uma lógica booleana, de verdadeiro ou falso, 1 ou 0, a um mundo que não funciona assim. Ele diz que a vida não é um interruptor de luz, que só pode estar ligado ou desligado. Eu gosto dessa imagem. E como seria um mundo segundo ele, então? Seria como um dimmer, sabe? Aquele controle que permite infinitos níveis de luminosidade. Ele menciona a lógica fuzzy, que trabalha justamente com esses graus de verdade. Tipo, A vida é cheia de mais ou menos, um pouco, quase, e a nossa forma de pensar deveria refletir essa complexidade. A conclusão dele é direta. A lógica do mundo não é binária. isso nos leva a um terreno, assim, perigoso, mas muito instigante. Se a verdade não é binária, tudo se torna relativo? Exato. Ele diz que a verdade é sempre relativa a uma ou mais premissas, e que a gente precisa questionar as bases, o que me leva às ideias mais especulativas deles. Sei aonde você quer chegar. Com todo respeito ao autor, isso não soa um pouco como o roteiro do filme Matrix? O que ele traz de novo para essa discussão? Olha, é uma ótima pergunta, porque o risco de soar como ficção científica é bem real. A ideia de que somos NPCs, Non-playing characters. isso, personagens em uma simulação cósmica, isso não é novo. Mas o que eu acho interessante na abordagem dele não é a conclusão, mas o caminho que ele usa para chegar lá. Ele não está tentando provar que a gente vive num jogo. Ele usa essa hipótese como uma ferramenta de pensamento, Uma ferramenta para quê exatamente? para nos forçar a questionar o que a gente considera como realidade e livre-arbítrio. Se os NPCs de um videogame são só personagens seguindo uma programação, sem consciência disso, a pergunta que ele joga pra gente é: Como podemos ter certeza de que não estamos fazendo o mesmo? exatamente, será que nosso livre-arbítrio é genuíno ou a gente só está executando um roteiro cósmico sofisticado?
Ele não oferece uma resposta. Ele usa a ideia para abalar nossas certezas. Entendi. É nesse sentido que ele cita o Elon Musk. Se você não gosta da realidade, ignore-a. É um convite à rebelião contra as premissas que nos foram dadas. Entendi. Não é sobre provar uma teoria da conspiração cósmica, mas sobre usar a ideia para expandir a mente. E essa expansão vai longe. Bem longe. Ele fala de uma internet de pensamentos, uma rede cósmica onde a telepatia seria nosso Wi-Fi. Fala de internet de pessoas com viagens antigravitacionais. É muita especulação. Sim, mas, de novo, é preciso ver o propósito filosófico por trás. Essas ideias que parecem pura ficção são ferramentas para quebrar nossas suposições sobre o que é possível. Certo. Se a realidade pode, em teoria, ser tão estranha quanto uma internet de pensamentos, talvez a nossa própria capacidade de moldar nosso dia a dia com o pensamento não seja uma ideia tão absurda assim, entende? Ele está preparando o terreno. Para a parte mais prática do livro.